anos atrás, quando eu estive aqui, eu preguei sobre Atos 1:8. Vocês lembram? Pois é, né? Mas eu estive aqui e aí eu comentei com os queridos que as últimas palavras de uma pessoa, elas são importantes. Quando alguém vai viajar e aí você quer saber o que ela vai dizer, né? Às vezes você não vai ver mais ela e tudo. O que fulano disse, né? Aí você fica atento. Ela, no mínimo, nos causa curiosidade. Ou, infelizmente, se uma pessoa vai partir, né, vai falecer, a gente também fica querendo saber como é que foi o último dia, as últimas palavras da pessoa. Então, as últimas palavras são importantes, nos causam curiosidade, nos causam muito interesse, e nós sabemos disso, e Deus sabe disso. Tanto é que Ele nos criou com essa qualidade de querer saber das coisas. E, por causa disso, o nosso Deus, Ele mandou registrar em 3 livros as últimas palavras de Jesus. O que nós encontramos aqui, por exemplo, eu já estou apertando, mas deixa eu ver aqui. Ok. Vai ter que mirar alguém. Aqui. Ok. Então, aqui nós vemos o registro das últimas palavras de Jesus. Então, você vê lá no livro de Mateus, de Marcos e de Atos, que é o que nós trabalhamos com vocês há 8 anos atrás. Então, Jesus, nas suas últimas palavras, ele passa aqui algumas informações para os seus discípulos, que, consequentemente, também passaria para cada um de nós. Então, por exemplo, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E é neste versículo que nós encontramos, por exemplo, a ordem de Jesus: sereis minhas testemunhas. Também encontramos nesse mesmo versículo como cumprir esta ordem, recebendo o poder, o Espírito Santo. É o mesmo poder, meus queridos, que foram concedidos aos heróis do Antigo Testamento. Sansão teve este poder, do qual ele venceu os filisteus, deu coragem, força. Os profetas receberam esse poder, o Espírito Santo, aonde eles comunicaram as verdades, os anúncios que Deus tinha para dar às pessoas aqui na terra. Tivemos também o próprio rei Salomão, recebeu o Espírito Santo, este poder para ser sábio e comandar com sabedoria a nação de Israel. Então, este mesmo poder que Jesus falou para os seus discípulos: olha, espera, aguarda que ele vai chegar. Então, era este poder concedido aos heróis do Antigo Testamento. Também nós vimos que é o mesmo poder que o próprio Senhor Jesus recebeu, porque lembra em Filipenses que Paulo fala que Jesus se esvaziou a si mesmo e veio então sem o uso dos seus atributos divinos. Jesus nunca deixou de ser Deus, ele deixou de usar os seus atributos divinos. Tanto é que uma vez perguntaram para Jesus: quando é que o Senhor volta? E ele falou: olha, nem o Filho do Homem sabe. Ele não sabia. Por que ele não sabia? Porque ele deixou de usar a sua onisciência. Nem o Filho do Homem, nem os anjos, somente o Pai. Então, Jesus, quando veio aqui à Terra, ele veio e ficou completamente dependente do Espírito Santo. E o ministério dele foi impactante. Tão impactante que nós estamos em que ano? 2025, depois de Cristo. Então, Jesus foi um outro exemplo para mostrar, aliás, o exemplo principal para mostrar que este poder que ele iria enviar, o Deus Espírito Santo, viria para os crentes, para aqueles discípulos. E hoje, todo aquele que crê em Jesus recebe este poder. Então, nós vemos aqui o poder. E também neste versículo, ele mostra o plano de missões mundiais, que aonde é que eles deveriam pregar o evangelho, testemunhar com este poder: Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Essa introdução que eu estou fazendo, gente, é um pouco mais longa, tá? Mas não se preocupa que os pontos serão menores, mas só para vocês entenderem mais ou menos o contexto do que estava acontecendo aqui. E aí, este mesmo versículo nos dá a história, o histórico do livro de Atos. Então, nós encontramos nesse mesmo versículo o avanço, é o esboço do livro de Atos. E vemos o avanço do Evangelho nesse versículo. Então, por exemplo, dos capítulos 1 até o capítulo 7, nós vemos o Espírito Santo usando os crentes para o avanço do Evangelho em Jerusalém. E aí, em Atos 13 ao 28, Atos 8 ao 12, vemos o Espírito Santo agindo através dos crentes para avançar o Evangelho em toda a Judéia e Samaria. E Atos 13, 28, até quando ele voltar, vemos o Espírito Santo atuando na igreja, através dos crentes, para que o Evangelho avançasse aos confins da terra e chegou aqui em nosso Brasil. Então, nós louvamos a Deus porque o Espírito Santo, este poder dado aos discípulos e concedido a cada crente que aceita Jesus como Salvador, cada pessoa que se converte, ele recebe o Deus Espírito Santo para então avançar com o Evangelho. Para entendermos mais um pouco sobre o contexto, se você olhar aqui, Atos 1, Jesus então dá as últimas instruções. Ele já tinha vindo aqui, já havia morrido, ressuscitado, passado 40 dias com seus discípulos, e agora ele está dando as últimas instruções em Atos 1, dizendo, inclusive, olha, aguarda que esse Espírito Santo veio, o Consolador. Sabe, o Espírito que eu falei antes, que se eu não for, ele não virá? Eu preciso ir para que ele possa vir e estar com vocês para sempre? Pronto, foi isso que ele estava dizendo. Tanto é que aqui em Atos 1,4 diz, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que é o Espírito, a qual disse ele, de mim ouvistes. Então, Jesus ascende aos céus, aqui no capítulo 1, e em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem e eles começam a pregar o Evangelho conforme o plano. Começam a pregar o Evangelho em Jerusalém. E muitas pessoas começaram a se converter. Tanto é que Atos 2,41 diz, então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pedro, ele faz a primeira pregação e quase 3.000 pessoas se convertem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Evangelho funciona. Se você prega o Evangelho, pessoas vão ouvir, o Espírito Santo vão agir, convencendo a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e ela vai se entregar para Jesus. Então o Evangelho funciona quando se prega ele, porque é o plano de Deus. E eles começaram a pregar em Jerusalém, e as pessoas foram se convertendo. E, com isso, se você olhar aqui a ilustração, você vai perceber, a ação do Espírito Santo é um pouco maior no início da igreja, até, a gente fala, o tempo apostólico. Então, o Espírito Santo agiu de uma maneira muito especial, fazendo, inclusive, milagres pelos apóstolos, milagres que alguns deles foram únicos, para mostrar ao judeu que Deus estava neste negócio, porque o judeu, ele precisava de milagres para entender que Deus estava fazendo parte deste evento. Então, Deus, através dos apóstolos, começou a fazer milagres bem específicos, que nós encontramos no livro de Atos. Não são milagres que acontecem hoje daquela forma, mas foram milagres bem específicos. E aí você vê, então, como Deus foi, de uma maneira maravilhosa, mostrando aos judeus que sim, Jesus é o Messias. Sim, eu enviei Jesus. Sim, Deus está fazendo parte dessa mudança de judaísmo para cristianismo. E aí você vê então a ação do Espírito Santo, e hoje ele continua agindo. Ele ainda faz milagre? Faz, não conforme naquela época. É por isso que nós não temos a quinta dos milagres. Venha para a igreja para o sábado que a igreja vai tremer. Não, né? Nós sabemos que ele faz milagres sim,
mas não conforme naquela época. Então a gente ora, ele pode fazer milagres, com certeza. E ele convence, né? Ele tem muitas obras na vida do cristão, o Espírito Santo, inclusive a salvação, para aquele que não crê. Beleza, vamos lá. É uma outra pregação, é bem interessante para trabalhar sobre isso. E as pessoas, então, estavam sendo salvas, vidas estavam sendo transformadas. Por quê, meus irmãos? Porque eles estavam obedecendo Jesus. Eles estavam pregando em Jerusalém, como Jesus tinha mandado. Pessoas estavam sendo salvas. Inclusive, aqui em Atos 2,47 diz: louvando a Deus. Olha como a comunidade via a transformação das pessoas que estavam sendo salvas. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Por que dia a dia, meus queridos? Porque todo dia as pessoas ali evangelizavam. O evangelho funciona. Se você prega, vai haver pessoas que vão ser salvas. Este é o plano de Deus, a pregação do evangelho. E eles estavam obedecendo a Deus, obedecendo o plano, começando então em Jerusalém, mas em vez de continuar Jerusalém, toda a Judéia, Samaria até os confins da terra, aqueles primeiros convertidos que eram judeus, eles começaram a imitar os seus patriarcas, porque lembra, Deus separou Abraão para que Israel pudesse mostrar Deus aos povos, para que fosse uma nação sacerdotal e levar Deus aos povos, e os judeus começaram a se fechar entre eles, não levando então a Deus para os outros povos, e eles ficaram o quê? Ficaram em Jerusalém apenas. Eles não fizeram missões, eles não continuaram. Aí, no capítulo 7, muita coisa estava acontecendo, mas no capítulo 7, nós vemos a morte de Estevão. É narrado e dá início a uma grande perseguição. O quadro muda da simpatia do povo para a perseguição do povo. Então nós vemos aqui que aqueles irmãos, em vez de continuarem pregando o evangelho, ficaram em Jerusalém, e por conta disso aconteceu esta grande perseguição, aonde nós vamos ler agora Atos 1, de 1 a 4, mais uma vez não assusta, a tradução é grande mesmo, né? Mas eu quero ler então este trecho, para que a gente possa procurar aqui dois elementos que nós como igreja precisamos ter para obedecer o evangelho, a ordem, para avançar com a igreja de Cristo aqui, nesta Vila Paraguai e aos arredores daqui deste local, né? Aqui é município? É o que, irmã? O município é Cruz, ok. Então, em Cruz, né? Então, para que avance o evangelho aqui em Cruz. Então, vamos ler. Diz assim a palavra de Deus, 8, 1 a 4. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, aqui está falando sobre a morte de Estevão, tá? Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Vamos orar. Pai, me ajude a comunicar a tua mensagem esta manhã, que possamos sair daqui diferentes, pensativos sobre esses elementos que devemos ter para obedecer a tua ordem e avançar com a tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, dois elementos que é básico para a obra missionária, para que você como pessoa e todos vocês como igreja possam avançar com o evangelho. E a primeira, nós vamos ver duas. A primeira, a obra missionária requer dispersão. Vamos analisar algumas palavras aqui. Por exemplo, aqui no versículo 1 nós encontramos a primeira, Saulo.
e Saulo consentia na sua morte. A figura de Saulo aqui é representada por duas razões. Primeiro, porque ele foi o perseguidor que se tornaria o apóstolo dos gentios. Ele seria um missionário que levaria o evangelho para as pessoas fora de Jerusalém. E segundo, porque ele foi o líder da primeira perseguição organizada contra a igreja. E aqui vemos então esta palavra, perseguição. É a primeira vez, meus queridos, em Atos, que a palavra perseguição aparece. Sabemos que o nosso Senhor foi perseguido e morto, mas quando iniciou a igreja, até o capítulo 8, a igreja, obedecendo a palavra de Deus, estava pregando, pessoas estavam se convertendo e não havia perseguição. Mas agora houve uma grande perseguição. E veja o teor dessa perseguição. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os do cárcere. Então, assolava. A ideia de assolar aqui é devastava, é pôr medo, grande aflição, consternava, agoniava. Então, se Paulo tivesse chegando, entrando aqui na Vila Paraguai, os crentes ficariam morrendo de medo, porque ele assolava, e não somente isso, ele arrastava, ele entrava nas casas e arrastava, é a mesma palavra, a palavra arrastar, é a mesma usada no grego, para o pescador que joga suas redes e arrasta os peixes para um local onde eles não querem ir. Então, Saulo arrastava, e ele arrastava quem? Arrastava homens e mulheres. Ou seja, não tinha crivo. As famílias eram arrastadas. O terror era para com todos. Então não era somente os homens. Não, era os homens e as mulheres que eram arrastados por Paulo e os seus soldados ali para levar ao cárcere e para matar os cristãos. E aí, quem eram esses homens e mulheres? Aqui no versículo nos diz, todos, da ideia de muitos, porque ele continua dizendo, todos exceto os apóstolos. Indica que a perseguição aqui, ela se deu mais sobre os helenistas judeus. Vocês sabem o que é helenista judeu? Vocês entendem os helenistas judeus? Escola dominical, hein? Vou ajudar vocês. O Império Romano, ele então assolou e invadiu e tomou conta de toda essa área aqui. Então, todas as pessoas eram chamadas de helenistas, porque a cultura era grega. Como a cultura é grego, era helênico, então eram helenistas. Então, quem não era de Jerusalém, o judeu que não era de Jerusalém, era chamado de judeus helênicos. Eram os helenos, porque eles viviam aqui na cultura grega, né? E como é que esses judeus estavam em Jerusalém? Lembra que existiam algumas festas que os judeus vinham até Jerusalém para comemorar. Uma delas foi o Pentecostes. Então, os judeus das cidades, dos vários países, ou vários locais daqui do Império Romano, vieram até Jerusalém para a festa de Pentecostes. E Pedro pregou o evangelho e quase 3.000 almas se converteram. Então, você vê, nessas pessoas que se converteram, a grande maioria eram judeus helênicos. Então, vamos fazer aqui um exercício aqui. Gente, quantos de vocês não nasceram no município de Cruz? Quantos de vocês não nasceram? Pois é, Saulo vinha pegar vocês. Então, Saulo, ele chega em Jerusalém e persegue principalmente os de fora. Os helênicos, ou seja, a gente, né, que não nasceu nesse município. Então, era o que estava acontecendo. E aí, em virtude disso, houve a dispersão, que é a palavra principal aqui, que eu quero que a igreja entenda. A palavra disperso, no grego, significa semear.
Então as pessoas estavam em Jerusalém, elas ouviram o evangelho, se converteram, começaram a pregar em Jerusalém sobre Jesus, mas eles não saíram. E eles então ficaram, e aí, por causa que eles ficaram, veio a perseguição, e aí eles foram dispersos, foram tirados de Jerusalém através dessa grande perseguição. E aí, com isso, eles acabaram seguindo o plano de Deus. Qual era o plano de Jesus, gente? Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse era o plano. Eles iriam receber o poder, o Espírito Santo, que capacitaria para pregar, iriam testemunhar em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Em resumo, meus queridos, ficar somente em Jerusalém causou a morte de Estevão, que provocou uma grande perseguição organizada por Saulo, perseguição cruel, perseguição que provocou a dispersão da igreja. Vamos trazer para os nossos dias, agora, escola dominical, pessoal. Vou fazer perguntas e eu gostaria da participação de vocês. Como era a igreja em Jerusalém, que nós estamos tratando aqui? A igreja tinha ensino de qualidade, sim ou não? Sim ou não? Quem é que ensinava eles? Os apóstolos. Pensa na qualidade? Tinha ensino de qualidade. Vamos lá. A igreja tinha adoração em conjunto, sim ou não? Sim. A igreja tinha comunhão entre os irmãos? Sim, eles se reuniam todos os dias. É como se eles se converteram e queriam cada vez mais saber desse Jesus. Sabe quando você começou a namorar, se você já namorou? E aí você queria ver a pessoa todos os dias e fazia de tudo para ouvir e ver. Pronto, o primeiro amor é isso. Quando você se converte, você quer saber todos os dias sobre Jesus. E é o que estava acontecendo. Eles estavam todos os dias se reunindo para ter comunhão com os irmãos, para orar, para ter aprendizado. E aí eu dei a resposta, né? Eles tinham tempo de oração? Sim, todos os dias. Eles tinham evangelismo na cidade? Sim. Lembra que nós lemos que a cada dia Deus ia salvando pessoas. Então, cada dia, aqueles que deveriam ser salvos estavam se convertendo. Por quê, gente? Porque a conversão de uma alma vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Ser um testemunho calado, uma boa pessoa, faz parte, é bom. Mas a salvação é quando você testemunha, quando você fala de Jesus. E estava vendo testemunho, estava vendo pregação. Então, sim, havia evangelismo. Tinha essa obra social? Sim ou não? Me dá um exemplo de uma obra social que tinha? Oi? As viúvas, lembra? Não é? Também, as pessoas quando chegaram lá, eles vieram prontos para ficar algumas semanas para o pentecostal, né? para um Pentecostes. Mas eles se converteram e continuaram. Aí eles começaram a vender as propriedades para ajudar as pessoas que ficaram ali. Então havia, sim, obra social. Ok. E o que é que faltava nessa igreja? O que é que faltava naquela igreja? Se tinha tudo isso de maravilhoso nela. O que é que faltava? Missões. Faltava sair de Jerusalém e continuar a obra missionária. Irmãos, eu queria deixar algo muito importante para vocês. Se vocês não guardarem nada do que eu falei, guardem isso. Se a igreja não praticar Atos 1:8, Deus aplicará Atos 8:1 na igreja. Se a igreja não praticar o testemunhar,
porque você recebeu o poder, você pode testemunhar em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Se a igreja não praticar Atos 1:8, Deus aplicará Atos 8:1, que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja, porque não estava avançando. Irmãos, guardem isso. Guardem, isso é muito, muito importante. A igreja, nós como igreja precisamos ter duas forças para os estudantes de plantão aí. A força centrípeta, ou seja, as pessoas devem demonstrar o poder de Deus, testemunhar para as outras pessoas, trazendo elas para a igreja, chamando elas para a igreja, trazendo as pessoas para ouvir o evangelho. E também a igreja tem que ter essa força chamada a força centrífuga, onde a igreja tem que levar o evangelho para fora, para que outros lá fora possam conhecer a Jesus. Então, como fazer isso? Gente, é simples. Pensando nos nossos dias aqui, como é que eu atraio pessoas para a igreja? Convida, vai ter culto, vamos lá para a igreja. Vai ter um culto de missões, vai chegar um missionário ali, vai falar sobre outro país, aí quando chega vê um gaúcho assim, eu não sou gaúcho, mas vestido de gaúcho aqui e tal, piochado, olha que coisa interessante, vem ver algo interessante, e aí ouve a palavra de Deus, e o Espírito Santo age, atua para a salvação dela, convida, às vezes tem uma programação especial na igreja, façam eventos especiais para convidar, para que as pessoas venham aqui. Nesse aqui tinha um homem que cantava muito bem, era aqui do Ceará, e nós chamamos, vieram duas famílias para ouvir ele e tudo, sabe? Façam situações na igreja para que as pessoas possam ouvir o evangelho. Interessante que, antes de eu vir para cá, eu estava num aniversário no condomínio de um irmão da nossa igreja, a gente estava sentado à mesa e tinha uma senhora na frente. Aí esse irmão falou, eu acho que conhecia ela, você vai para alguma igreja? Não vou e tal. Mas por quê? Porque a senhora não tem carro? É, por isso eu não tenho carro. Pois a gente tem. A gente está indo para a igreja na casa do pastor, venha, vamos para a igreja e tudo e tal. Não é porque vai começar o tempo de férias, aí os meus netos estão vindo de outra cidade para ficar comigo. Vai ter escola para as crianças, tem classinha para as crianças. Eu posso levar vocês e os seus netos, venham. Percebe, gente? Convida. Traga pessoas para ouvir o evangelho. A salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Vai ter programações, reunião de homens, mulheres, jovens. Vocês fazem reunião de homens aqui? Quantas vezes por? Toda semana. Eita, olha aí. Vocês fazem churrasco na reunião? Olha aí. Rapaz, vai ter um churrasco na reunião dos homens. Vem para cá. Lá nós temos as quatro estações. As mulheres, elas costumam fazer um evento bem especial na primavera, chamado Chá da Primavera. E vem muitas mulheres. Então, enquanto os homens comem churrascos, as mulheres tomam chá. Não parece justo, né, mulheres? Mas funciona lá. Então, arrumem formas de trazer. E eles vêm para uma coisa e ouvem o evangelho, que é o que transforma. Toda semana é difícil fazer churrasco, eu compreendo. Mas, quando puder, faça, ou as mulheres façam algo especial, que vai atrair as pessoas para que eles cheguem e ouçam o evangelho. Então, programações. Nós tivemos o batismo, né? A reunião de casais, a gente faz reunião de casais, às vezes é reunião na igreja, depois vamos para um restaurante, é uma vez a cada semestre, realmente, é um começo de trabalho. Mas sabe, algo especial, a gente faz o Logo Jogos, né? Então, como eu falei, tem gente que nunca viria para a igreja, mas vem aqui, e quando eles estão com a boca cheia de pizza, eu prego o evangelho, que eles não podem falar nada, não vão falar nada, né? Vão estar comendo, e eles ficam, né? Prega o evangelho. Então devemos pregar o evangelho. Aproveitar aqui no batismo, gente, tivemos 94, 97 pessoas, mas 40% dessas pessoas, elas não eram crentes e ouviram o evangelho de uma maneira muito clara, muito acessível.
Eles ouviram o evangelho, então façam isso. Levem o evangelho. E também nós devemos, já que nós somos semeados, você está sendo semeado na sua vizinhança, no seu trabalho, na escola, cidade, faculdade, entre amigos. Então aproveita, porque você está sendo semeado para que o evangelho alcance pessoas fora da igreja. Não somente enviando missionários como vocês estão nos enviando, mas vocês, quando são semeados fora dessas 4 paredes, vocês podem pregar o evangelho, que está intimamente ligado com o segundo e último ponto aqui, que nós devemos ter esse outro elemento. Então, além de dispersão, ou seja, nós temos que sair, ser semeados para levar o evangelho. A obra missionária requer evangelização. Ao você ser semeado, você deve evangelizar. Então, olha o que Lucas escreve, inspirado por Deus. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Aqui, nesta tradução, que é revista e atualizada, é entre mentes. Por exemplo, na tradução revista Almeida Revisada, diz assim: no entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Na tradução revista e corrigida, mas os que andavam dispersos iam por toda parte usando a palavra. Eu não sei qual é a tua tradução aqui. Eu sei que no original, Lucas, ele colocou 2 palavras no grego para deixar muito claro qual foi a reação daqueles irmãos que foram dispersos por causa da perseguição. Então ele usa essas 2 palavras, e men. Portanto, mas, então, consequentemente, e men, na verdade, verdadeiramente, certamente, de fato. E aí como é que ficaria? Ficaria assim, ó, olha, entre mentes, ou, na verdade, apesar da grande perseguição, apesar da enorme tristeza de muitas famílias tenham sido presas, tenham sido encerradas no cárcere, a tristeza da morte de Estevão, apesar de todas essas tristezas da morte das famílias sendo perseguidas, então, apesar disso, na verdade, o que aconteceu em consequência é que os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E iam por toda parte está na voz ativa. Mesmo com tanto problema, e serem expulsos e semeados, e veja eles saírem assim: estão me perseguindo, vou falar de Jesus. Não, eles foram ativamente, eles foram semeados, expulsos, apesar de tudo, eles foram e pregavam a palavra ativamente. Irmãos, o Messias que estávamos esperando chegou, ele veio, ele cumpriu todas as profecias que nossos profetas, os nossos pais falaram, ele viveu aqui na terra, ele foi morto e ele ressuscitou. Lembra quando nós sacrificamos o cordeiro para perdão dos nossos pecados, para encobrir os nossos pecados? Deus mandou o seu cordeiro, Jesus, o Salvador, o Messias, para ser sacrificado de uma vez por todas. Queridos, se você aceitar esse sacrifício, nunca mais nós vamos precisar continuar a fazer o que a lei manda para alcançar graça, não. Nós agora temos a salvação em Cristo. O Messias veio. Eles saíam pregando sobre o Messias, de forma ativa. Foi algo assim muito especial. E aí eles saíam evangelizando. Por quê? A palavra aqui, pregando a palavra, é pregando o Logos. Né? O Logos, Jesus, a palavra. E então eles saíam, evangelizavam. Foi isso que aconteceu de maneira ativa. Vamos tirar lições para os nossos dias, porque houve então com isso o avanço do Evangelho. Então, tirando para os nossos dias aqui, fazendo a nossa contextualização. Queridos, muitas vezes somos semeados ainda durante a semana, durante a nossa vida. Somos semeados. Por exemplo,
Pare e pensa agora, aonde Deus tem colocado você, aonde você está sendo semeado depois que você sai deste templo aqui, durante a semana. Aonde você vai durante a semana? Você vai estar com seus pais, parentes, amigos, vizinhos, trabalho. Durante a semana você está sendo semeado em vários lugares. E aí, qual é a sua atitude ao ser semeado, gente? Devemos evangelizar. Nós somos semeados em lugares que nós nem queremos muitas vezes. Quer ver? Se você, por exemplo, muda de escola, eita, ou muda de faculdade, rapaz, tem que começar tudo de novo, fazer amizade é complicado. Deus está te dando oportunidade para pregar o evangelho para novos amigos. Você muda de casa, eita, outro vizinho, e agora tem que começar tudo de novo. Deus está dando oportunidade de você pregar o evangelho para outros vizinhos. Mudar de emprego, às vezes você nem quer mudar de emprego, mas aí acontece de você mudar. Puxa vida, eu estou sendo tirado daqui, porque às vezes você não quer, a gente é demitido, e agora eu sou colocado em outro lugar. Pois é a oportunidade de ativamente conhecer novas pessoas e pregar o evangelho. Meus queridos, vocês estão sendo semeados. Às vezes é uma doença que nós temos e pegamos, que às vezes não é nem mortal, mas nós estamos lutando contra essa doença e vamos ter pessoas ao nosso redor com a mesma luta. Você está sendo semeado naquele local, o que é que você deve fazer? De forma ativa, mostrar esperança em Jesus, mostrar o Salvador, dar consolo para aquelas pessoas, não só os que estão ao seu redor, as enfermeiras, os médicos. Às vezes a doença é mortal. Então mostre a esperança de vida eterna, de salvação. A nossa parte é outro local, aqui é só uma passagem, e você pode ter essa esperança. Quantas vezes, meus irmãos, eu fui visitar pessoas doentes, às vezes não era nem doença de morte, e às vezes era. E eu chegando lá, e eu saí mais consolado do que eu ia consolar a pessoa. E ela estava lá ativa, feliz, falando, eu falei do evangelho para fulano, ciclano ali, aquele ali, não sei o que e tal, e veio. Sabe, vocês estão sendo semeados, meus queridos, em tantos lugares, pois evangelize. Quer ver um local que a gente, muitas vezes nós somos semeados? Quando quebra o carro. A gente não quer, né? Quando quebra o carro. Antes de eu vir para cá, estava chovendo lá, né? Estava, como eu falei, 3, 5 graus. Aí chovendo, aí o irmão, por causa da chuva, abriu um buraco no chão. Aí ele passou com o carro, furou o pneu e ele não estava conseguindo trocar. Ele me ligou, aí eu fui lá, naquela chuva, naquele frio, e fomos lá. E eu também não consegui. Fizemos o quê? Chamamos o guincho. Oportunidade para quê? Evangelizar. Queridos, vocês são semeados em tantos lugares. Testemunhe. Foi-lhe dado o poder, o Espírito Santo. Então, trabalhe para que o Espírito Santo transborde em sua vida, te dê coragem, a coragem de Sansão, a sabedoria de Salomão, as palavras dos profetas, para que você pregue o Evangelho para aquelas pessoas aonde você está sendo semeado, de forma ativa. Pratique Atos 1:8. Pregue o Evangelho. Então é o que eu queria deixar para vocês, meus queridos. Para que esta igreja seja uma igreja que esteja obedecendo ao Evangelho, à ordem de Jesus, porque o Espírito Santo habita em vocês. Então, para que se obedeça, lembre, precisa de dispersão. Dispersão é trazer pessoas para cá e ir levar e mandar pessoas para fora, ou você mesmo levar o evangelho para fora. Se dispersar é semear. A igreja precisa semear. Então semeie o evangelho aqui e semeie o evangelho aonde vocês estão. E quando você faz isso, evangelize. Seja crente de testemunho falado também, não só de presença. Porque é pelo ouvir a palavra de Deus que há conversão. Amém? Então vamos orar. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado pelo seu sacrifício que vamos comemorar e lembrar hoje, ó Deus, que nos deu a oportunidade de nos converter,
de receber o Espírito Santo de Deus, aceitando esse sacrifício, e agora uma responsabilidade bendita em, de forma ativa, pregar o Evangelho. Trabalha na mente e no coração dos teus filhos aqui. E que possamos, ó Deus, sair diferentes, percebendo que estamos sendo semeados. Oramos em nome de Jesus. Amém.